Olá, queridos irmãos e amigos. Estamos aqui no canal e Família. Hoje é quinta-feira, 26 de outubro. A mensagem de hoje tem como título Submissão à vontade divina. Nós vamos agora orar. Júnior, ora conosco pedindo a presença de Deus nesse estudo. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos juntos para estudar a Tua palavra. Nos abençoa com a presença do Santo Espírito, com poder para praticar essas lições. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. A lição de quinta-feira traz a pergunta número 5. Diz assim: leia Gênesis, capítulo 12, dos versos de 1 a 9. O que esses versos ensinam sobre a submissão à vontade divina, mesmo quando o caminho à frente não parece claro? Muito bem, nós vamos para o nosso estudo deste dia e no final nós vamos responder juntos essa pergunta, depois de fazer o estudo e a leitura do texto sugerido. A lição desta quinta, ela vai falar sobre submissão. Né? Nós continuamos ainda tomando como exemplo Abraão. E a lição vai falar que em toda a sua vida, em todas as suas experiências que ele teve, tinha uma característica específica que sempre o acompanhava, que era a obediência e a submissão a Deus. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, no seu chamado, quando Deus pede para ele sair da sua terra, do seu país, né, e faz ali uma promessa para ele, Abraão se submeteu à vontade divina. Né? A lição vai dizer que ele poderia muito bem, neste caso, ter ignorado, ter ignorado Deus, né, naquele momento. Diz que ele poderia ter desconsiderado a voz que ele ouviu, né? Ou então ele poderia simplesmente ter dito não. Mas não, Abraão foi obediente, submeteu e confiou em Deus. Isso nos traz uma lição muito importante. E Alexandre, essa predisposição de Abraão de submeter à vontade de Deus é algo fantástico que merece a nossa imitação. Precisamos imitar. Então, Abraão, com todas as suas fraquezas humanas, né, ele tinha suas dificuldades, mas ele era, assim como nós aqui estamos, pessoa que desejava se submeter à vontade divina. Que Deus nos ajude, crie em nós esse desejo cada vez mais forte de nos submeter à vontade divina. E todas essas experiências que ele viveu só foram possibilitadas pela submissão, né? Quantas histórias, quantas lições nós aprendemos da vida de Abraão, porque ele se submeteu à vontade divina e pôde ser usado por Deus. O Alexandre levantou aí uma outra questão também, que muitas vezes pode acontecer conosco. As desculpas que nós damos para não nos submetermos à vontade divina. Ah, não, eu gosto daqui, a minha família mora aqui, né? Abraão poderia ter dito isso. Minha família é daqui, eu estou acostumado com essa terra, ou qualquer outra desculpa. E nós, muitas vezes, usamos desculpas ali nos nossos momentos de fraquezas para não obedecermos, para não irmos aonde Deus está nos mandando, para não cumprirmos a missão. E que Deus possa nos dar esse espírito de submissão, de obediência também, para partir em missão e obedecer, sermos fiéis a Deus. A mensagem de hoje é trabalhada no capítulo 12 de Gênesis, e o verso 4 diz textualmente: Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. A lição segue aqui pontuando as experiências de Abraão que ele pôde viver a partir de sua submissão. E o segundo item que ela pontua é a escolha da terra. Vai retratar um episódio em que Ló morava com Abraão, eles tinham negócios juntos, viviam juntos, e ali começa um certo estranhamento entre os servos de Abraão e os servos de Ló. Nesse momento, eles decidem se separar. Não era bom que eles ficassem brigando, seus servos brigassem, e eles decidem se separar. E ali acontece a escolha da terra. Abraão oferece a Ló a oportunidade de escolher o destino que ele quisesse seguir, que Abraão escolheria o destino oposto, na escolha da terra ali. E a lição vem pontuar
que Abraão só pôde ter esse gesto de generosidade, essa confiança em Deus, porque ele tinha essa submissão, porque ele confiava que o que viesse dessa escolha, a partir daquele momento, seria bênção divina. Essa é uma lição muito importante para nós também. Muitas vezes nós não entendemos como as coisas estão andando, nós não sabemos o destino, como a situação vai se encaminhar. Mas nós precisamos ter a confiança de que Deus vai nos sustentar, de que Deus vai tornar esse evento, essa situação, uma bênção na nossa vida. E continuando no estudo da nossa lição, dessa abençoada lição, submissão à vontade divina, um terceiro aspecto aqui analisado é o momento em que Abraão tem a notícia, pelos viajantes que por ali passavam, de que Sodoma e Gomorra iriam ser destruídas. E ali estava Abraão intercedendo, tentando de todas as formas salvar aquela cidade e as pessoas que ali moravam. Mas ele vai submeter aos desígnios de Deus. Deus disse, ele pede, ele vai pedindo, fazendo vários pedidos, e chega um momento que ele diz assim, se tiver 10 pessoas justas nessa cidade, o senhor vai destruir essa cidade? E Deus disse para ele, o Senhor disse para ele, não, eu não vou destruir. Mas infelizmente não tinha. Tinha apenas 3 pessoas. E ele submeteu a isso, ele não diz o texto aqui, Abraão submeteu ao Senhor e aceitou o juízo sobre as cidades. Eu tenho certeza que nós estamos falando aqui para pessoas que intercedem diariamente por seus familiares, seus parentes, e lutam com todas as forças para que eles possam ter um encontro com o Senhor e ser salvos, tudinho. E nós devemos fazer sempre o melhor. Eu também tenho parentes, tenho filhos, pessoas que estão fora dos caminhos de Deus. Mas nós devemos confiar em Deus e que Deus está fazendo o melhor para salvar todos. E assim, depois desse abençoado estudo, nós temos a oportunidade de ler juntos aqui o texto que é sugerido e responder, deixar uma sugestão de resposta para a pergunta número 5. Eu vou lembrar, diz assim: o que esses versos ensinam sobre a submissão à vontade divina, mesmo quando o caminho à frente não parece claro? O texto sugerido para a leitura é Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 ao 9. Para responder essa pergunta, nós vamos sugerir aqui o versículo 1 e o verso 4. O 1 diz o seguinte: o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Verso 4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu da terra, saiu de Harã. Então, com a leitura desses versos, nós podemos sugerir como resposta da seguinte forma: a obediência e a submissão à vontade divina permite que Deus nos use na sua missão. A lição traz ainda o desafio. Toda quinta-feira nós temos um desafio. Diz assim: em nossas cidades enfrentamos obstáculos para pregar o evangelho de forma adequada e eficaz. Precisamos suplicar a intervenção divina. E o desafio-se diz assim: encontre um meio de entrar em contato com alguém diretamente afetado por uma situação difícil. Diga a essa pessoa que está orando por ela e peça a Deus que lhe mostre o que você pode fazer para ajudar. Realmente, nos nossos dias e na nossa realidade, às vezes é muito difícil você ir em determinados locais, alcançar determinadas pessoas em situações adversas. E aqui o nosso desafio é exatamente isso: você orar para que Deus lhe mostre um caminho, como você pode alcançar essas pessoas. Nós aqui do canal Em Família encontramos a internet, o YouTube, o nosso canal, como forma de alcançar pessoas e mostrar Jesus para elas. Né? Então você também pode fazer parte desse projeto.
usar desse canal, compartilhar nossos vídeos, para que mais pessoas saibam sobre Jesus e tenham essa bendita esperança também juntamente conosco. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.